Oi, Tavão, tudo bem? Bem, espero que estejam, né? A tia hoje vai falar sobre a matéria do capítulo 6, que fala sobre o tempo e o clima, tá? No livrinho de vocês, ó. Aqui, galerinha, ó. Tá? Capítulo 6, o livrinho de vocês, ó. Tá bom? Nós, na semana passada, nós demos o 7, porque estava melhor para que eu desse, né? Porque vocês sabem que eu fiquei sem internet. Mas a tia agora já começou a botar tudo em andamento. Passei para vocês os trabalhinhos da semana passada, tudo direitinho. Tô passando um texto para vocês acessarem pela plataforma da Plural. Texto, fiz os exercícios e tudo que eu fiquei devendo, tá aí. Podem se divertir, porque tem muita coisa para fazer, tá bom? Então vamos começar falando sobre o clima e o tempo, vamos falar algumas curiosidades, algo que vocês precisam, necessitam saber, tá bom? Bem, vamos lá, vamos começar, né? A ideia é muito simples, né? Em primeiro momento, nós professores, juntamente com vocês, vamos falar como seria esse conceito de clima e tempo. Sendo que muitas das vezes, né, tanto eu como a professora Isis, meu Deus, é Iris, toda vez a tia faz a confusão. Ela vai falar Iris, desculpa. Sempre fala, né, porque também pega um pouco dessa matéria dela, clima, tempo, né, porque ela é professora de geografia, né. Então sempre a pessoa faz a confusão do que é clima, o que é tempo, né? Né? Então a tia hoje vai tirar a duvidazinha também. Depois qualquer coisa também podem, acredito que possam perguntar para ela. E vamos lá tirar a dúvida, né? Clima: condições da atmosfera durante um período longo, ou seja, envolve vários anos consecutivos. Aí a pessoa ali vai estudando, vai vendo como é que tá, sempre, né? E normalmente eles acertam, porque, né, estão sempre estudando aquilo dali, anos a fio, né? Então, normalmente eles acertam. Podem errar? Podem sim. O clima é definido por uma média de tempo meteorológico, né? Observado por uma certa região num período de tempo. Então, quando se fala em clima, estamos olhando para as médias de temperatura, precipitação, umidade, velocidade do vento, fenômenos como nevoeiro, tempestade, entre outras medidas de tempo, que ocorre durante um longo período num lugar particular, tá? Num determinado local. Então, que dali é um estudo que eles vão fazendo minuciosamente, né? Eles vão lá estudar, hoje tá assim, tá? Vamos lá fazer anotação, assim. Então, com isso, eles conseguem visualizar, né, assim, no futuro, como que vai estar naquela época ali, porque eles conseguem ver pela mudança, pelas nuvens, pelo vento. Então, são várias sequências, né, que vão dando os alertas, como é que pode estar assim, como é que pode estar assado, e assim vai, tá? Agora vamos lá, vamos falar desse exemplo aí do clima. Deixa eu só parar aqui um pouquinho, senão vai atrapalhar vocês, né? O clima tropical, que abrange grande parte do território brasileiro, é caracterizado por estações bem definidas, umas frias ou mais secas, no inverno, e outras mais quentes e mais chuvosas. Quem é? Verão. Se sabemos que vai chover, levamos o guarda-chuva. Quando saímos de casa, fica mais uma dica importante sobre o tempo que nos ajuda em muitas outras coisas. Entre elas, avaliar as condições de estrada quando viajamos e também para a agricultura. Às vezes você quer fazer você tá aqui, você quer fazer um passeio para Cabo Frio. Como é que vai estar o tempo, né? Pô, se você vai para lá, para uma época para pegar um sol, se estiver chovendo, você não vai, né? Então, a previsão, ela ajuda, ela colabora, ela te dá dicas de como estará o tempo, naquele determinado dia, né? Então, essas são as vantagens, né? Então, quer dizer,
Ah, vai chover, vai esfriar, vou botar um casaco, porque eu vou ficar com frio, né? Às vezes você sai, tá um sol, né? Tá uma coisa de louco, um calor medonho. Mas a meteorologia diz que vai chover à noite. Aí você sai para trabalhar, vai com manguinha, né? Vai com alcinha assim, toda, né? Toda fresquinha, porque o sol tá de rachar. Mas à noite vai chover. Aí você não viu, né? Não leu nada sobre a previsão do tempo. Saiu, não levou guarda-chuva, não levou casaco nem nada. Ou seja, ficou com frio, chegou molhada. Porque não teve informação, não procurou saber, né? Então, quer dizer que a previsão, ela é boa para esse sentido. Agora, é claro, pode errar? Pode sim, né? Mas sabendo o que vai acontecer, você já se previne, correto? Os agricultores, eles precisam muitas das vezes fazer o plantio no início de um período de chuva, porque as sementes precisam de água para germinar. Por outro lado, a previsão de enchentes, de geada, de falta de chuva, é a ciência que estuda o que? As condições atmosféricas. Com isso, auxilia a previsão de tempo, tá? Os técnicos que fazem a previsão do tempo, estudando vários aspectos da atmosfera. Massa de ar, frente fria ou quente, umidade de ar, umidade relativa do ar, temperatura do lugar, pressão atmosférica e etc. Então, tudo isso aí eles estudam para poder saber, tá? Tempo e clima. É comum que as pessoas confundem o termo tempo e clima, né? Afinal, o que significa cada um deles? Vamos lá. Então, vamos lá nessa revisãozinha para não é para decorar, para entender, né? De vez, uma vez por todas. O termo tempo corresponde a uma situação de momento. Ela indica o estado atmosférico em um determinado tempo e lugar. Hoje, onde você mora pode estar chovendo, mas amanhã poderá estar ensolarado. Pela manhã pode estar muito calor e à tarde todo ser surpreendido com a chegada de uma frente fria, né? Isso é o tempo, isso é o termo tempo. Agora, olha o clima, olha o termo do clima. Termo clima corresponde ao conjunto de condições atmosféricas que ocorrem com mais frequência numa determinada região. Por exemplo, na Caatinga, no Nordeste brasileiro, o clima é quente e seco, podendo ocorrer chuva. Mesmo quando o tempo está chuvoso, o clima permanece o mesmo, quente e seco. Viu? Conseguiram entender? Ficou agora mais fácil, né? Agora, quando a gente fala assim, quais são os fatores, né? Fatores relacionados à previsão do tempo. As nuvens. Vamos saber tudo das nuvens. Gente, por favor, no livrinho de vocês está tudo isso. Eu já estou falando com uma outra linguagem, né? Para não ficar as mesmices, né? Então, por favor, tudo tá no livrinho de vocês. Vai falar de nuvem, vai falar de previsão, o que é a diferença entre clima, tempo, tudo. Vai falar dos tipos de nuvem, que a gente também vai falar aqui, tudo. É só prestar atenção e ler, né? Leia. Bom, o tipo de nuvem presente na atmosfera é uma pista para a previsão do tempo. Quando olhamos para o céu e vemos nuvens escuras e geralmente cinzentas, logo achamos que vai chover. A nuvem escura possui gotículas de água tão próximas umas das outras que a luz do sol quase não consegue atravessar. Então, elas ficam como a chuva pode se formar justamente quando as gotículas elas se juntam e elas vão ficando cada vez maiores, que não ficam mais suspensas na atmosfera e acabam o quê? Caindo, despencando. Aí, né? É a chuva. As nuvens podem ficar a altas altitudes e variar nas suas formas, que depende de como as nuvens sobem e da temperatura do ar. São utilizadas palavras que vieram do latim para descrever vários tipos de nuvens. Então, por exemplo, cirrus, nuvens altas de cor branca,
Muitas vezes essas nuvens aparecem como cabelo branco, podem ser formadas por cristais de gelo, cúmulos, nuvens brancas formadas por grandes grupos com aspectos de flocos de algodão, estratos, formam grandes camadas que cobrem o céu como se fosse um nevoeiro e tornam o dia nublado, porque fica tudo espalhadinho, né? Várias. Para descrever as nuvens, usamos ainda os termos nimbos e altos. Nimbos são nuvens de cor cinza escuro. A presença de nimbos no céu é sinal de chuva. Nimbo significa portador de chuva. E altos são nuvens elevadas. Esses dois termos podem ser combinados para descrever os vários tipos de nuvens. Então, cúmulos, nimbos, por exemplo, são nuvens altas que costumam indicar tempestade. Então, não fica difícil, né? Não fica. Eu fiz um resuminho aqui para vocês. Que fala sobre tempo meteorológico e condições. Deixa eu pegar aqui o celular para gravar aqui. Que a tia vai ler esse pedacinho, tá? O tempo meteorológico, tá? Condições momentâneas da atmosfera, abruptamente. O tempo se refere ao estado momentâneo da atmosfera, num determinado local. Ou seja, o tempo consiste na mudança de um curto prazo da atmosfera. O tempo se refere ao estado momentâneo da atmosfera em um determinado local, ou seja, o tempo consiste na mudança de um curto prazo da atmosfera, que pode ser minuto a minuto, hora a hora, dia a dia. Algumas variações meteorológicas definem as condições de tempo, como temperatura do ar, vento, umidade, precipitação, cobertura de nuvem, entre outras. Então, olha o que a gente vai falar, né? Comecei. Queridos estudantes, né? Quero que façam um resumo do livro de vocês, por favor, tá? Capítulo 6, tá? Acessem a plataforma plural, faça os exercícios, leia o texto que a tia pediu, faça todos os exercícios que a tia passou das aulas anteriores, porque a tia cumpriu o que falou, tá? Fiquem com Deus, um beijinho carinhoso, bons estudos e até a próxima, tá? Fica com Deus.